Muitas das vezes, a gente não olha para depois definir. A gente define para depois olhar. Essa frase é de um autor chamado Walter Lippmann, ou Lippmann, eu não sei se é assim que pronuncia. Muito provavelmente não é de nenhuma dessas duas formas, mas ela veio de um livro chamado Opinião Pública. E ela elucida muito bem a nossa tendência em olhar as coisas, priorizar as evidências e às vezes até distorcer os fatos a fim de priorizar aquilo que a gente já imagina, aquilo que a gente já acredita, ou seja, tudo aquilo que está previamente estabelecido no nosso imaginário. Então a gente olha para o mundo buscando evidências que confirme essas ideias. E como que esse movimento pode de fato fazer com que essas ideias se tornem fatos, ou seja, como isso impacta de fato a realidade, a nossa realidade. Tem um estudo que mostrou como que isso acontece. Foram divididos 2 grupos de estudantes de forma aleatória, ou seja, eles não tinham diferenças significativas entre eles. Mas foi dito por os professores que um desses grupos era mais inteligente, era superdotado. E o resultado em 8 meses foi que esse grupo, que foi tido como mais inteligente para os professores, realmente teve uma melhora significativa quando comparado a outro grupo. E essa melhora foi atribuída às expectativas desses professores. Como assim? Esses professores, pelas expectativas deles estarem mais altas em relação a esses alunos, eles acabaram dando mais atenção, mais encorajamento e dando mais elogios para esse grupo. E esse comportamento, motivado pelas expectativas de que esse grupo era mais inteligente, fez com que, de fato, esse grupo tivesse um desempenho melhor quando comparado com o segundo grupo. Então, como que as expectativas moldou o comportamento dos professores, que por sua vez fez com que a profecia se realizasse. E esse evento, ele não se limita só aos laboratórios, não se limita só aos estudos. Eles acontecem a todo tempo na nossa vida. Então, a forma que a gente olha para os eventos, a forma que a gente acredita que nós somos, ou que o outro é, e que o mundo é, faz com que a gente, primeiro, olhe para tudo aquilo que confirme essa ideia, e às vezes até distorce as evidências a fim de encaixar. É como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, e aí, se ela não encaixa, a gente, sei lá, quebra ela para que ela encaixe, a fim de confirmar o que a gente já estava pensando. E também como que isso faz com que os nossos comportamentos tendem a ser uma extensão dessas ideias, fazendo com que aumente a probabilidade dessas ideias se tornarem reais. Então, por exemplo, um exemplo pessoal. Eu tenho uma tendência muito forte de acreditar que eu não sei me comunicar muito bem. E esse pensamento, essa crença, fez com que eu me esquivasse de eventos onde eu deveria me expor, que eu deveria falar. E esse movimento acaba confirmando essa crença de que eu não sou boa o suficiente em me comunicar. Por quê? Além de eu perder a oportunidade de trabalhar essa habilidade, eu também perco a oportunidade de captar evidências que me mostrem que talvez essa ideia não esteja 100% correta. Porque se eu vou lá e me exponho e tenho um desempenho razoável, a minha crença ela já sofre uma desestabilizada, e aí eu talvez comece a pensar que ela não está 100% correta, que aquela vez que eu tentei me comunicar foi até que razoável, eu consegui falar o que eu tinha para falar, enfim. E isso, quanto mais experiências eu tiver, né, quanto mais evidências eu tiver contra essa crença, mais essa crença vai sendo enfraquecida. E essa crença sendo enfraquecida faz com que eu me exponha mais, né, que eu tenha mais motivação para me expor, e que talvez em algum momento pode cristalizar uma nova crença de que eu sou uma boa comunicadora. Entende? Então, sabe aquela ideia que
o pessoal uma vez falava sobre a gente ter que fingir ser alguma coisa pra depois ser, ela tá, acho que correta, se a gente for levar em consideração o que eu acabei de falar sobre a profecia autorrealizadora. Que se a gente começa a agir da forma que a gente quer ser, ou seja, se a gente começa a fingir ser uma coisa que a gente quer ser, a gente começa a ter arcabouço, né? Para ser essa coisa, né? A gente começa, primeiro, a treinar essa habilidade, a gente começa a ter mais evidências sobre talvez a gente ser razoavelmente bom naquela coisa. E as experiências moldam a forma que a gente pensa sobre a gente, sobre o mundo, sobre o outro, né? Então, é um ciclo que se retroalimenta. Acho que é isso.